Olá! Hoje falaremos sobre hipercifose torácica e que a mesma causa uma protusão de ombros. Hipercifose torácica normalmente ela não traz um quadro de dor na região torácica especificamente, tá? Mas na parte embaixo da escápula e também na atividade glenoide, ou seja, bem aqui onde que o húmero se insere dentro da cavidade glenoide no ombro. Vamos entender um pouquinho mais então o que são essas terminologias de glenoide e você entender um pouquinho por que seu ombro às vezes dói. Aqui então, temos a musculatura de infraespinhoso, redondo menor, trapézio médio, tá? As fibras para dentro, e o romboide maior. Observe a obliquidade das fibras, tá? Então, ele faz uma retração e uma elevação da escápula, juntamente com o romboide menor. Quando você tem uma hipercifose torácica, vou pegar aqui, ó. Normalmente acompanhada, inclusive, de uma hiperlordose lombar, mas observe como as vértebras ficam pendidas para trás, fazendo uma concavidade para frente, tá? Aqui, então, temos a musculatura que sustenta o ombro na posição neutra, ou os músculos, quando agem em sua posição encurtada, fazem uma rotação externa do ombro, trazem o ombro para trás. Normalmente, quando acontece essa hipercifose torácica, esse músculo do serrátil anterior, ele encontra-se numa posição de bloqueio curto, ou seja, ele fica concentricamente carregado, ele fica com o seu ventre muscular diminuído. O que ele faz então? A protração da escápula. Vamos na animaçãozinha aqui para você entender uma protração da escápula. A protração da escápula, gente, é quando a escápula, ó, desliza para baixo, tá? Para baixo e para frente. Isso é uma protração da escápula. Então, quando a musculatura de serrátil anterior está encurtada, a escápula fica como se fosse numa posição abduzida, colocando então musculatura de romboides, musculatura de infraespinhoso, redondo menor, supraespinhoso, numa posição excessivamente alongada. Tudo bem até aqui? E aqui, então, a gente tem atividade glenoide, ó. Entra aqui. Que o húmero, tirei ele. Vamos botar aqui de volta. Aqui, ó. Então, o ombro vem para frente e fica como se fosse sempre aquele quadro de desconfortos nesta região, e justamente porque a parte tendinosa fica excessivamente alongada. O que fazer neste caso, então, quando você tem esses desníveis posturais? Um exercício que é bem interessante você colocar na prática é o exercício de remada neutra, que já coloca, então, o ombro em rotação externa, tá? Vou trazer também aqui um pouquinho. Aqui até o músculo da grande dorsal tá mais em vermelho, porque o bonequinho tá mais inclinado para frente, tá? Mas o movimento é como se começasse, então, com essa retração de escápula e com essa extensão do húmero. E observe, então, que o braço, ele vem só até uma posição onde que a cabeça do húmero não deslize para frente. A demonstração aqui do bonequinho até, ele está inclinado para frente, daí ele faz um movimento até um pouquinho maior do cotovelo para trás, tá? Mas o ideal é sempre parar na linha do tronco. Que nosso modelo da internet, ele tá com uma protusão de ombros. Mas vamos lá para cliente fazendo movimento, inclusive cliente essa que tem acromiotipo 2 e tinha muitas dores nos ombros. Bem, aqui, ó, para tudo começar, a fossa cubital. Vamos para as terminologias técnicas. Fossa cubital. Fossa é um buraco, buraco do cotovelo, cotovelo cubital. Então, buraco do cotovelo, tá? Sempre apontado para cima, cotovelo apontado para baixo, punho em neutro. Movimento, ele inicia, então, sempre com uma
retração da escápula, tá? Aqui atrás. Mostrei para a cliente que para ela ficar com o punho neutro, o movimento começará sempre com a escápula, depois segue o ombro e depois o cotovelo. Bem, importante entender que tem um limite de amplitude para você parar o movimento do ombro, tá? Ou seja, o cotovelo fica bem embaixo da linha do ombro. Observe agora. Se o cotovelo girar para frente, você perde a repetição. Por quê? Deixará quem está dominando mais forte ainda, que é peitoral menor, trazendo a escápula para frente e colocando de novo os músculos na posição alongada. Então, você tem que fazer primeiro a retração, depois a extensão do húmero e o cotovelo, então, parando embaixo do ombro. Na fase negativa, volta o braço, depois a escápula e sem deixar ela voltar na posição alongada, somente até a posição neutra. Bem, não é tão simples até quanto parece, tá, gente? Agora, o detalhe interessante para quem tem já uma sintomatologia no ombro. A cabeça, quando você faz a retração da escápula, tende sempre de ir para frente e você tem que sustentar a cabeça em cima dos corpos vertebrais, ok? Então, sempre quando começar essa retração de escápula, a cabeça fica quieta, bem em cima dos corpos vertebrais e sem nenhuma compensação na cervical. Respiração de preferência, quando volta, inspira, e quando faz ação positiva, expira, certo? Então, exercício esse que trabalha os músculos, que fazem, então, um movimento de retração escapular e de extensão do húmero numa posição de rotação externa, melhorando a tua hipercifose torácica e também a tua protusão de ombros. Que o bonequinho até ele tá com o ombro legal, perto do que uma hipercifose pode causar, mas observe que em comparação com uma curvatura fisiológica, aqui ele está para frente. Gente, existe a cifose torácica fisiológica, que é essa aqui. Observe que tem uma certa concavidade, tá? Só que não é uma acentuação, até porque também exercício esse empurra a cabeça para frente.